Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Lucas 12, versículo 13, o texto no qual se baseia a palavra que Deus tem para o nosso coração nesta manhã. Lucas 12, 13, diz assim a palavra de Deus. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Nós estamos no ano do cuidado e neste mês nós estamos tratando do cuidado que nós devemos ter com as nossas finanças, sermos bons mordomos daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, cuidado com as finanças, o cuidado com a nossa vida. E nós sabemos que uma das áreas mais importantes da nossa vida, sem dúvida, é a área financeira. É a área que nós talvez tenhamos mais cuidado com ela, mais preocupação. E no texto que nós vemos um homem chegando perto de Jesus, pedindo que Jesus interviesse na disputa que ele estava tendo com o seu irmão a respeito de uma herança. Daí Jesus lhe dá uma resposta até mal educada. Homem, que tenho eu a ver com isso? Quem me constituiu partidor, me constituiu juiz entre vocês? Jesus aqui demonstra, mais uma vez, que ele não está tão preocupado assim com as nossas pequenas disputas, aquelas coisas que são talvez importantes para nós. E nós aprendemos aqui também que herança, de um modo geral, traz problemas. Seja uma herança grande, seja uma herança pequena, muitas vezes, por causa do problema da ganância do nosso coração, traz problema entre familiares. Tem assim, ao longo da história, e nós conhecemos isso muito bem. E logo depois Jesus emenda, aproveita aquele gancho e traz uma história, uma parábola. Ele fala de um homem muito rico, muitas propriedades, e que teve uma colheita abundante naquele ano, extraordinária, e não tinha onde guardar mais o produto da sua colheita. E aquele homem então fica em dúvida: o que é que eu vou fazer? E ele diz: olha, eu vou reconstruir os meus celeiros, vou fazê-los maior, vou fazer uma coisa bem grande e vou depositar ali tudo que eu tenho, todo o produto do meu trabalho. E disse, a sua alma. Interessante essa palavra. Então ele disse à sua alma: olha, você tem bens aí para muitos anos. Pode viver tranquilo, descansa,
come o melhor que você puder, bebe bastante, regala-te, ou seja, aproveita a vida, porque você está escorado, você está bem. E sem dúvida, esse é o ideal de todos nós, né? Termos uma tranquilidade financeira para descansar, não ter aquela correria do dia a dia, podermos desfrutar da vida, aproveitar a vida, como muitos dizem, e sonham com isso, e querem isso, e desejam isso, e às vezes vivem a vida toda em torno disso para alcançar esse momento. Mas ao mesmo tempo que ele diz à sua alma, Deus também diz à sua alma, louco, esta noite pedirão a tua alma. Essa noite pedirão a tua alma. Louco. Jesus está mostrando que esse tipo de raciocínio é loucura. Não é o raciocínio correto de alguém que ama a Deus, de alguém que anda nos caminhos do Senhor. E ele diz, olha, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, o que você tem ajuntado, o que você tem entesourado, para quem será? Quem vai desfrutar de tudo isso que você está aí achando que é muito bom? Quem vai descansar, comer, beber, regalar em cima daquilo que você ajuntou? E a gente vê isso, né? Todo dia acontecendo. Pessoas ajuntam, trabalham, se matam, e depois alguém vem desfrutar daquilo que ele ajuntou. Às vezes, arrematando um seu bem seu por um valor bem menor do que poderia valer. Ou alguém que vem da sua descendência e que não valoriza aquilo que foi feito e põe tudo a perder. Quem vai desfrutar de tudo isso que você tem colocado à sua vida? Então essa é uma lição que Jesus traz para nós nessa manhã, nesse mês do cuidado com as nossas finanças, essa advertência do Senhor, cuidado. Versículo 15, cuidado. Cuidado com qualquer tipo de avareza, de cobiça, de ganância. Cuidado com qualquer tipo de amor ao dinheiro. Porque o apóstolo Paulo já disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem uma lição preciosa, irmãos, que nós precisamos parar e meditar. Porque, como eu já disse, né, a área financeira da nossa vida ela é muito importante. Deus sabe disso. Deus sabe que nós precisamos de tudo isso para viver nesse mundo. E o nosso mundo se torna cada dia mais focado na questão financeira. Tudo está voltado em função da economia, tanto das nações quanto das pessoas, das famílias. Então há muita preocupação com quem não tem, preocupado com o sustento da sua família. Nós vemos no Brasil a quantidade de desempregados, pessoas que estão preocupadas com a sua família, com o seu sustento. Aqueles que têm pouco, que às vezes estão cobiçando alguma coisa, desejando ardentemente alguma coisa que talvez não seja assim tão importante, como o Senhor Jesus demonstrou naquela maneira como reagiu aquele chamado daquele homem para intervir na divisão daquela herança. Ou também aqueles que têm muito e não dormem porque a bolsa subiu ou desceu, porque o seu investimento foi mal ou foi bem. Então, essa área realmente traz e afeta muito a nossa vida, o nosso viver diário, os nossos relacionamentos familiares. E a gente tem visto, né, escândalos aí acontecendo por causa disso. Pessoas que se matam uns aos outros dentro da própria família, por causa dessa questão. Então, é realmente uma questão de extrema importância, e nós não estamos aqui dizendo que isso não é importante, pelo contrário. E o Senhor Jesus sabia disso. Tanto é que o assunto que ele mais falou depois do reino de Deus foi sobre a questão de nós nos lidarmos com essa potestade espiritual chamada mamon, ou chamada riqueza. É um senhor que
disputa com Jesus, o senhorio da nossa vida. É uma luta que nós estamos envolvidos cada dia. Por isso Jesus enfatizou muito. Por isso os evangelhos, por isso as cartas dos apóstolos são de extrema importância para o nosso viver. E Jesus foi muito claro. Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Mas como isso é difícil de entrar na nossa cabeça, como é difícil nós entendermos essa palavra de Jesus, porque nós vivemos numa sociedade em que o valor de alguém é determinado pela quantidade de bens que ele possui. O valor de alguém é determinado pelos altos salários que ele ganha. O valor de alguém é determinado, ou o desejo de um jovem que procura se formar em alguma profissão, muitas vezes está focado no resultado que aquilo vai trazer em termos financeiros para a sua vida. Essa é a nossa sociedade. Esse é o mundo que nós vivemos, focado no valor monetário, financeiro. E as pessoas realmente, nós somos extremamente influenciados. Vemos as notícias do nosso país. Praticamente tudo gira em torno da economia, dos bens que o país tem, daquilo que o país deve, e assim também é a vida de cada um de nós. Mas Jesus foi muito claro ao dizer: a vida de uma pessoa não está na quantidade de bens que ele possui. O valor de uma pessoa não está nisso. O valor de uma pessoa está no seu relacionamento com Jesus Cristo. É isso que determina o valor de alguém. Porque as riquezas deste mundo passam. Mas o relacionamento que nós temos com Jesus é eterno. Transcende a essa vida. Vai além desta vida. Por isso, essa advertência de Jesus para nós nesta manhã, o cuidado com as nossas finanças, deve falar profundamente a nós. Cuidado. Se guarde de toda a ganância. Não deixe que o seu coração seja tomado pelo amor ao dinheiro. O dinheiro é necessário, precisamos dele. E não está nada de errado de você ter e querer, mas está errado quando isso domina a sua vida, ao ponto de interferir no seu relacionamento com Deus e ao ponto de você perder a perspectiva da sua vida. Aquele homem disse: olha, eu direi a minha alma, eu direi, eu sou poderoso, eu tenho as coisas, eu posso viver tranquilo, desfrutar de tudo. Mas ele ouve uma voz dizendo: louco, louco. Você está querendo e buscando, não é o caminho certo. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você ajuntou? Quem vai desfrutar disso? Quem vai desfrutar disso? E Jesus então diz: olha, esse homem, ele representa, no versículo 21, aquele que entesoura para si mesmo, aquele que busca só os bens deste mundo. Este homem representa a grande maioria da população que está preocupada com a sua vida financeira, com o seu amanhã financeiro, e não com a eternidade, não com a sua alma, não com a sua salvação. E tirando os crentes verdadeiros e autênticos, é assim que vive a nossa sociedade. Pensa que o mundo acaba aqui, que tudo acaba aqui. Que se ele tiver o melhor aqui, ele estará bem. Mas a Bíblia diz que isso é loucura. Louco. Para que juntar essa ganância? Se isso está atrapalhando a sua vida espiritual, se isso interfere na sua vida, se isso impede você de adorar a Deus, se isso impede a você de servir ao Senhor. Assim
é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? Sem dúvida, ser rico para com Deus é ser generoso para com o reino de Deus, é ser fiel no reino de Deus. Ser rico para com Deus é realmente colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. É colocar o senhorio de Jesus acima dos nossos interesses pessoais. Isso não é fácil por causa da nossa natureza caída. Mas isso é possível pela graça de Deus. É possível para aquele que crê realmente no Senhor, para aquele que crê na providência de Deus, para aquele que sabe que Deus não o deixará na lição. Daqui a pouco, em Hebreus, nós vamos ouvir essa palavra do Senhor, que está lá em Hebreus 13, no versículo 5, ele diz, olha, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é a palavra de Deus. É a palavra desse Jesus que nos amou, que nos ama e nos amará por toda a eternidade. Nunca jamais te abandonarei. Mas, irmãos, como eu disse, é uma luta terrível dentro de nós, porque nós vivemos muitas vezes baseado nos conceitos do mundo e não nos conceitos de Deus. O mundo diz, olha, você tem valor, desde que você tenha dinheiro. O mundo diz isso, mas Jesus diz ao contrário. Você tem valor porque eu te amo. Você tem valor porque eu morri no seu lugar. Você tem valor porque você vai viver eternamente no reino de Deus. É isso que determina o valor de alguém, não a quantidade de bens que ele possui. Sabemos das lutas, dificuldades. O Brasil, desde que eu me entendo por gente, está em crise. O Brasil é um país que não consegue se desenvolver. E nós vemos nisso tudo muitas implicações espirituais. O Brasil é sempre o país do futuro. Um futuro que nunca chega. Por quê? Porque a ganância, a soberba da vida dominam a nossa sociedade. Dominam aqueles que governam. Estão apenas preocupados consigo mesmos e não com uma nação tão injusta, tão desigual como a nossa. Então, muitas vezes, é difícil quando o Senhor Jesus fala aqui nessa questão de dinheiro, porque nós vivemos realidades muito difíceis no nosso país. Nós vivemos realmente, podemos ter um exato retrato de uma sociedade que não conhece a Jesus Cristo. Disse cristã, um número de igrejas absurdo, mas que prega justamente que você precisa ficar rico. Se você der a sua oferta, Deus vai te abençoar e você vai ficar rico, você vai ter tudo que você quiser. Jesus diz o contrário. Cuidado, a cobiça é o caminho para a perdição. Vamos pensar nessa palavra nessa manhã. Não é uma palavra minha, mas é uma palavra aqui dos próprios Senhor Jesus. Vamos pensar, olha, tenham cuidado. Se guardem de toda e qualquer avareza, qualquer cobiça, qualquer ganância, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E depois que nós possamos dizer diferente daquele homem. Não dizer, olha, come, bebe, regala-te. Mas dizer, Senhor, obrigado pela tua graça que me alcançou. Obrigado pelo perdão que eu recebi. Obrigado porque eu tenho uma esperança e uma certeza de vida eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida dos campos, das flores, dos pássaros, da natureza.
E o Senhor Jesus disse, olha, vocês valem muito mais do que isso. Será que o Pai do céu não vai cuidar de você? Que Deus nos dê essa certeza, irmãos. Que Deus coloque no nosso coração uma certeza de que Ele cuida de nós. Que Ele nunca vai nos abandonar. Que em todas as circunstâncias da vida Ele estará conosco. Com muito ou com pouco. E possamos dizer como o apóstolo Paulo. Aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Eu sei ter abundância, como eu sei ter escassez. Nós possamos aprender isso. Porque às vezes há tempo de abundância, às vezes há tempo de escassez. Mas em tudo isso, o Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Que nós sejamos ricos para com Deus, generosos para com Deus, que nós ajuntemos tesouros nos céus e não tesouros sobre a terra. Porque assim, de fato e de verdade, nós vamos experimentar a graça do Senhor cada dia sendo renovada em nossos corações. Que Deus nos abençoe nessa manhã, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da nossa igreja e que nós possamos ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. Amém. Vamos colocar de pé. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Pai, por este culto. Obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar na presença do Senhor junto com os nossos irmãos. Muito obrigado a Deus pela fraternidade, pelo amor cristão que nos une. Obrigado, Pai, porque somos o teu povo, o corpo de Jesus, unido aqui nesta manhã para prestar esse culto, Pai. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. E que de fato, ó Deus, o nosso culto tenha sido agradável ao Senhor. Tenha, ó Deus, trazido para nós edificação, renovação e restauração. Eu rogo, ó Pai, que a tua palavra possa prosperar na nossa vida, na vida de cada um de nós que aqui estamos, segundo o teu propósito e para a glória do teu nome, Senhor. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, ó Pai. Que as nossas vidas sejam transformadas, ó Pai. E que realmente, ó Deus, possamos ouvir a lição desta manhã. Que possamos, ó Deus, nos guardar de toda e qualquer avareza. Possamos entender, ó Pai, que o valor da nossa vida não está naquilo que nós possuímos, mas está na tua graça maravilhosa em nossa vida, Pai. Possamos ser ricos, ó Deus, para com o teu reino. Possamos, ó Pai, ser generosos em plantar igrejas, ó Pai, em proclamar o teu evangelho, em anunciar a vitória de Jesus. Sermos, ó Pai, ricos em anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e que nele reside a verdadeira vida, Pai. Dá-nos este sentimento, ó Pai, que ele domine de fato o nosso coração como pessoa e como igreja. Abençoa, Pai, as famílias da tua igreja. Abençoa, Pai, nesses dias de tantas dificuldades financeiras, de tantas incertezas, ó Pai, de tantas lutas, que o teu povo, ó Pai, seja guardado pelo Senhor, na certeza de que o Senhor jamais nos abandona, que o Senhor jamais nos deixa, Pai, mas pelo contrário, o teu amor é eterno, é constante, é fiel, é diário, Pai. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos, ó Pai, desfrutar de fato e de verdade desta verdade da tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, e sustenta-nos nestes dias difíceis, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo repousem sobre vós, amados irmãos, sobre toda a igreja de Deus, espalhada em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.